Bom, a gravação começou, então a gente vai retornar aqui ao assunto. Tá. E aí a gente está aqui, né, falando sobre né, como estimar, né, como ter noção dos valores possíveis para minha média, né, e para o meu desvio padrão, tá? E aí, relembrando, né, a gente tem né, essa notação que a gente representa por x maiúsculo, né, as variáveis, e por x minúsculo, né, ao que você observa na amostra, tá? Então é importante manter, né, manter essa distinção né, na cabeça de vocês, né? Nós que né, esse aqui é um ente abstrato, né? Ele representa o que você, né, as possíveis, né, observações que você pode ter, né? E esse daqui, na verdade, é concreto, de certa forma, né? O que você, de fato, observa quando você faz a sua medição no laboratório, ou você observa um determinado, né, experimento. Tá? E a gente quer, né, baseado no que você observou, né, exatamente isso aqui que está aqui no meio, você pode ter noções, né, de como se comportam esses dois parâmetros que você quer estimar né, da sua população. Tá bom? Então, no caso que a gente estava vendo né, que eu coloquei aqui no R para vocês, que a gente calculou a média, né, amostral, e calculou o desvio padrão amostral, o S, né? Tá? E a gente se pergunta, né, será que de fato a média é exatamente igual a isso, ou o desvio padrão é exatamente igual a isso, né? E a gente discutia um pouco, né, que de fato não é, né? Porque cada vez que você tiver amostras diferentes, né, aqui eu tinha um conjunto de 10 amostras, mas eu podia ter um outro conjunto com 10 outras amostras, tá? E eu ia estimar provavelmente algo distinto disso daí, tá? Então, em vez de trabalhar com estimativas numéricas, né, a gente vai trabalhar com o que a gente chama de estimativas intervalares, tá? E esses intervalos, que a gente chama de intervalos de confiança, eles vão ser construídos, né, de forma que a gente tenha, né, a satisfazer, né, essa frase aqui, né? A gente vai determinar quais valores são mais prováveis para sua média, tá? E depois a gente vai ver o mesmo para o desvio padrão, tá? Então, bom, a gente vai dividir esse estudo, tá, você vai aprender digamos assim, um protocolo, né, para construir, né, baseado na amostra, construir intervalos de confiança. Tá? E aí primeiro a gente vai começar a exemplificar esse protocolo, né, em duas situações distintas. Tá? A primeira situação é quando você supõe que você quer estimar o valor médio, mas você conhece o desvio padrão. Tá? Essa hipótese ela não é muito real, tá? Depois a gente vai ver como é que a gente faz quando você não supõe que o desvio padrão é conhecido, tá? Quando você agora tem que estimar tanto a média quanto o sigma também, tá bom? Mas para exemplificar é bom a gente começar trabalhando com o sigma conhecido, tá bom? Então, nesse caso, tá? A gente vai relembrar aqui algumas propriedades dessas variáveis aleatórias que a gente está estudando, tá? Essa representação, né, dos possíveis resultados do meu experimento por variáveis aleatórias, tá? E aí note que, né, lembre que quando você tem uma variável que é normal, né, com uma certa média e uma certa variância, né, e aí você olha para a média amostral, essa média amostral, ela novamente vai ser uma normal, tá? Quando a sua variável em questão é normal. E aí quando você padroniza a sua média amostral, no caso diminui a sua média populacional e divide pelo desvio padrão populacional, você obtém novamente uma normal, só que como você padronizou a média amostral, você agora tem uma normal padrão. Tá? Por outro lado, se você não assume que essa sua x é uma normal, e você tem uma amostra razoavelmente grande, então você também tem que o teorema que a gente viu na aula passada, né, que a gente chama de teorema central do limite, que é a abreviação desse TCL aqui, né, teorema central do limite, ele também nos diz que quando você pega essa padronização da média amostral, o que você observa também né, no limite, é uma normal padrão. Então, você também sempre pode aproximar, né, a distribuição da média amostral por uma normal. E a gente vai usar esse conhecimento exatamente para construir um intervalo de confiança.
Tá? Então, quando a gente fala de intervalos de confiança, a gente também introduz um novo parâmetro, tá? Que é o parâmetro, de certa forma, que te dá a confiança. Tá? Então, esse parâmetro, ele é dado por 1 menos alfa. Tá? Então, em geral, você quer que a sua confiança, né, esse nível de confiança que você vai colocar no seu intervalo, seja alto. Então, você quer que 1 menos alfa seja próximo de 1. Então, normalmente, o seu alfa vai ser um número pequeno. Tá? Em geral, você vai querer que 1 menos alfa seja 95% ou 98% ou até 99%. Tá? Então, quando você vê, por exemplo, uma pesquisa de opinião e você vê aquele, né, o resultado foi 19%, né, mais ou menos 2% para determinado candidato. Aqui, o que eles estão fazendo? Eles estão estimando uma proporção que a gente vai ver a seguir, tá? E esse mais ou menos 2% para cima e para baixo é exatamente esse intervalo, quer dizer, o valor provável para essa proporção, ela vai variar, né, de 18 mais ou menos para né, mais ou menos 2. Então, é de 16, né, que é 18 menos 2, até 20. Então, ele pode variar provavelmente dentro desse intervalo com uma confiança, que aí eles dizem, 95%. Porque, em geral, eles tomam um alfa igual a 0,05, né, que corresponde a 95%. Mas você poderia pegar um alfa maior, ou desculpa, um alfa menor com um nível de confiança maior. Tá? Então, como é que esse parâmetro, que é o nível de confiança, ele vai estar relacionado à variável normal, tá? Que aparece aqui. Tá? Essa normal que aparece aqui quando a gente padroniza a média amostral. Bom, a gente vai olhar aqui, né? Aqui eu estou olhando exatamente para o gráfico, né, da densidade da normal, tá? E eu estou pintando aqui essa região, que é a região onde eu quero que a minha variável z se encontre. Tá? Então, essa região ela vai ter exatamente probabilidade igual a 1 menos alfa, tá? Que é exatamente esse 95% aqui, né? O 0,95. Tá? Então, eu quero, na verdade, calcular quem é essa região, quero determinar quem é esse QI. Esse I aqui quer dizer é o quantio inferior, tá? E o quantio superior, de forma que com probabilidade 1 menos alfa, a variável z se encontre dentro desta região aqui, né? Dentro desta região intervalar aqui. Tá bom? Então, né, para eu construir esse intervalo, o que eu vou fazer? Né? Eu vou igualar, exatamente, eu tenho uma normal z aqui, tá? E eu quero determinar, né, dado o nível de confiança, né, dado 1 menos alfa, tá? Eu quero saber quem é o limite inferior, QI, e quem é o limite superior, QS, de forma que a probabilidade de uma normal padrão estar dentro desse intervalo seja exatamente igual a esse 1 menos alfa aqui. Você pode pensar 95%, 98%, 99%. Tá? E aí, o que a gente vai fazer? Bom, a gente sabe que essa Z aqui é exatamente a minha média amostral padronizada. Tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, né, transformar essa desigualdade aqui, né, numa desigualdade envolvendo agora o quê? A média. Tá? Porque eu quero dizer exatamente que com chances de aproximadamente 1 menos alfa, né, eu vou ter que a minha média populacional, tá, vai se encontrar dentro desse intervalo aqui, onde esse intervalo agora é aleatório. Tá? Aqui eu estou botando exatamente a minha variável aleatória, que é a média amostral, que é baseada na amostra. Tá? E né, eu exatamente quero dizer, né, que a minha média populacional, né, ela vai estar dentro desse intervalo, que ela vai estar entre x barra, né, que é a média amostral, menos esse erro, x barra mais esse errinho aqui, tá? Com chances dadas por exatamente o meu nível de confiança. Tá? Então, né, o que isso aqui, o que essa igualdade, né, 1 menos alfa igual a essa probabilidade aqui está me dizendo? Tá? Está me dizendo, né, que exatamente esse intervalo aqui, né, as chances, né, da minha média populacional se encontrar nesse intervalo, aqui é onde eu tenho x maiúsculo, tá? Que é a minha variável em questão, tá? São dados exatamente por 1 menos, né, alfa vezes 100%, quer dizer, 95%, 98% ou 99%. Tá bom?
Então, aqui eu tenho o que a gente chama de interpretação frequentista do que são esses intervalos de confiança. Tá? Em vez de mostrar essa figura aqui, eu vou entrar aqui no livro que eu mostrei para vocês. Então, ele faz aqui uma construção, tá, de intervalos de confiança. Tá? Aqui, obviamente, eu vou pegar... você vai colocar qual é o dado da média populacional. Tá? Então, eu vou colocar aqui a média populacional. Eu posso escolher qual dado que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar 70. Tá? Eu também vou dizer qual é o desvio padrão que eu quero. Tá? Isso aqui não é uma situação real. Isso aqui é uma situação onde você coloca os dados. Tá? Eu vou determinar qual é o nível de confiança. Tá? Então, aqui eu botei primeiro, eu vou botar 95%. Quer dizer, alfa igual a 5%, quer dizer, 0,05. Tá? E aí eu vou colocar o número de amostras que eu vou analisar. Tá? Primeiro eu vou colocar o número 10 amostras. Tá? E aí, em cada amostra, eu vou dizer qual é o tamanho da amostra que eu quero. Tá? Então, eu vou ter 10 amostras, eu vou colocar cada amostra com 30, de tamanho 30. Quer dizer, eu vou fazer 10 vezes o procedimento de coletar 30 dados. Tá? Então, eu vou fazer o primeiro, depois o segundo, e vou repetir isso 10 vezes. E cada coleta vai ter 10 elementos ali naquela minha amostra. Tá bom? Então, quando eu faço isso, né, e aperto aqui reamostrar, tá? Ele está me dando aqui exatamente, né, esse risquinho vermelho que eu tenho aqui. Não, você tem dois parâmetros aqui, né? O número de amostras, suponha que você tem 10 laboratórios, tá? Então, cada laboratório vai coletar uma amostra de tamanho 30, e cada laboratório vai construir um intervalo de confiança. Tá? Suponha que você tem 10 laboratórios, 10 salinhas, cada uma tem um laboratório. Tá? E aí, em cada laboratório, você vai pegar uma amostra de tamanho 30 e construir um intervalo de confiança. Tá bom? É isso que eu estou falando. E aí aqui, você tem esse intervalo foi construído pelo laboratório 1, esse intervalo foi construído pelo laboratório 2, e assim por diante. Tá? Esse último intervalo aqui, digamos, foi construído pelo laboratório 10. Tá? Eu tenho 10 amostras aqui. Tá? 10 amostragens, no caso, tá? Que é o número de amostras. O tamanho da amostra é o 30. E aí você vê que esses intervalos de confiança, esse risquinho vermelho aqui, tá? É exatamente o meu limite superior do intervalo de confiança. Não, desculpa. Esse risquinho vermelho aqui é exatamente a minha média mais o desvio padrão, e aqui esse risquinho, outro risquinho vermelho aqui é a minha média menos o desvio padrão. Tá? Tá bom? Então, você pode, né, na verdade, é exatamente né, aqueles limitezinhos que a gente calculou ali, tá? Não é bem o desvio padrão, não, é exatamente aqueles limites que a gente calculou. E aí você vê que todos esses intervalos que foram construídos aqui, a média verdadeira, que a gente já sabia quem era, tá? Porque isso aqui é uma situação hipotética, todas essas médias verdadeiras, de fato, estão dentro desse intervalo, desses intervalos que eu gerei aqui, tá? Mas vamos ver o que acontece se eu, em vez de ter 10 laboratórios, eu tivesse 50 laboratórios. Eu repetisse o mesmo procedimento, tá? Agora, em vez de 10 laboratórios, eu tenho 50 laboratórios, tá? E aí, cada laboratório vai coletar uma amostra de tamanho 10 e construir um intervalo de confiança. Tá? Então, vou reamostrar aqui. E aí agora vocês veem, né, que aqui eu tenho o primeiro, né, esse é o intervalo que eu construí no primeiro laboratório, segundo laboratório e assim por diante, tá? E aqui embaixo eu tenho o intervalo que eu construí no último laboratório, tá? Então eu tenho 50 laboratórios aqui. Então todos esses intervalos que estão em preto, você pode ver que essa linha central aqui representa exatamente a posição da verdadeira média, que a gente sabe aqui quanto é, né? A verdadeira média é 70, tá? Que é exatamente o valor que está aqui, né? Entre 60 e 80, tá? Então, todos esses intervalos que estão pintados de preto são intervalos que, de fato, contêm a média verdadeira, porque a gente sabe qual é esse valor. Esses intervalos que a gente pintou de vermelho foram os intervalos que erraram. Correto? Porque como você observa um dado, tá? Né, quando você observa, a média ela pode estar ali ou não. Ok? Então, quando você repete esse procedimento aqui, no caso a gente repetiu esse procedimento 50 vezes, tá?
você vai ter intervalos que de fato contêm a média verdadeira e vão ter alguns intervalos que não vão conter essa média verdadeira. Aqui no caso a gente obteve exatamente 3 intervalos, tá? Mas note que a gente tem aqui, né, quantas amostras a gente fez? Né, 50, onde cada amostra tinha o quê? Onde cada amostra tinha tamanho 30. Tá, deixa eu tentar responder um pouco as perguntas aqui que vocês estão colocando. Tá. Então, primeiro o Davi perguntou, né? O tamanho da amostra seria o tamanho populacional? Não, tá? O tamanho populacional, às vezes, é infinito, às vezes é uma coisa muito grande, né? Por exemplo, pesquisa de opinião, você tem uma população de, às vezes, 200 milhões de pessoas e você, né, o tamanho da amostra ali, você entrevista 2.000 pessoas, entendeu? Então, o que eu estou olhando aqui, tá? Esse parâmetro aqui, o número de amostras, tá? É quanto, por exemplo, quando você faz uma pesquisa de opinião, você pode fazer, quantas pesquisas de opinião você vai fazer? Você pode fazer uma, você pode fazer 10, você pode fazer 50, onde em cada pesquisa você vai entrevistar, aqui no caso, 30 pessoas, tá? Então, esse daqui é o número de vezes que você vai repetir esse experimento, onde o experimento eu vou pegar e entrevistar ou fazer 30 medições, tá? Em outras palavras, é como se você tivesse, aqui no caso eu escolhi 50 laboratórios, tá? Em cada laboratório você vai ter uma amostra de tamanho 30, tá? Então, no total você vai ter o quê? 50 amostras, onde cada uma tem tamanho 30. Tá bom? Você vai ter 50 vetorezinhos, né, de 1 até 30. Tá claro essa parte? Ok. Aí, para cada vetorzinho, você vai construir o seu intervalo de confiança, que é exatamente dado por essa fórmula aqui. Tá? Você pega a média amostral, subtrai esse erro, pega a média amostral e soma esse erro. Tá? Então, quando você olha para cá, né, esse intervalinho aqui, tá? Eu vou fazer com um só primeiro, tá? Então, vou fazer um só, onde o tamanho da amostra é 30. Então, vou limpar e reamostrar, tá bom? Então, aqui, eu tenho um só. Vou fazer de novo aqui. Limpar e reamostrar, tá? Então, eu tenho esse daqui. Então, essa bola que está aparecendo aqui é exatamente o valor da média amostral, tá? Esse risco em preto aqui é o valor da média populacional, que aqui, como é uma situação hipotética, eu sei qual é esse valor da média populacional, ok? Aqui, no caso, eu coloquei aqui, né? Eu defini média populacional igual a 70, tá bom? Aí, quando você vê aqui, ó, essa linha preta está exatamente em cima do 70, né? Que é entre 60 e 80, tá bom? Então, essa linha preta é exatamente a minha média populacional. Essa bolinha aqui foi o valor que eu estimei, que é o x barra, ok? Nesse primeiro experimento aqui, com tamanho 30. Tem um experimento com tamanho 30. Tá bom? E esse intervalinho aqui, então eu peguei essa média amostral, diminuí, né, exatamente esse valor que aparece aqui, à esquerda, né? Peguei a média amostral e diminuí esse, né, QS sigma, de raiz de sigma ao quadrado dividido por N. Peguei o QS, né, a média amostral, e somei esse mesmo valor. Então, você gera um intervalinho em torno da média amostral. Tá bom? Então, isso eu fiz a primeira vez. Então, eu fiz isso aqui no primeiro laboratório. Tá bom? Agora eu posso fazer isso de novo, que aqui é o comando reamostrar, tá? Então, vou e faço de novo. Aí gera um outro intervalinho, faço de novo, tá? Eu posso ir fazendo isso. Você vendo que todas essas vezes que eu estou fazendo aqui, eu estou acertando. Só que em vez de estar fazendo uma atrás da outra, o que eu posso fazer? Eu vou limpar isso aqui e vou fazer 100 vezes isso, esse mesmo procedimento agora. Tá? É como se eu tivesse 100 laboratórios ou 100 estudos clínicos, onde em cada estudo clínico eu estou pegando uma amostra de tamanho 30 aqui. Eu posso também mudar o tamanho dessa amostra. Tá? Eu vou fazer aqui, reamostrei. Tá? Agora eu tenho vários intervalos. Né? E aí você pode ver, né, que esses intervalos que estão em preto, tá, são exatamente os intervalos onde eles cruzam essa linha preta aqui, que é a linha que quer dizer que a posição da média populacional está dentro desse intervalo. Esses intervalinhos que estão em vermelho são os intervalinhos que erraram, de certa forma. Ok? Então, você vê que, né,
desses 100 estudos clínicos que eu fiz aqui, tá? Onde cada estudo clínico tinha uma amostra de tamanho 30, eu tive vários intervalos que acertaram e alguns intervalos que erraram. Exatamente, Davi, exatamente. Em média, né, o Davi está dizendo aqui, com 95% de confiança, né, se eu tiver... Não, na verdade, não é o tamanho da amostra, é o número de amostras. Se eu tiver 100 amostras de tamanho 30, ok? Se eu gerar 100 intervalos de confiança, em torno de 5 deles vão estar errados. Quer dizer, vão estar errados no sentido de não conterem a verdadeira média, que são esses intervalinhos que exatamente aparecem em vermelho aqui, né? Por exemplo, aqui eu gerei uma amostra, né, 100 amostras, então eu gerei 100 intervalos. Quantos intervalos erraram aqui? Nessa amostra aqui, né? 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Aqui erraram 6. Não é exatamente 5, mas assim, eu vou limpar e vou reamostrar de novo. Quantos erraram agora? 1, 2, 3, 4 erraram. Né? Então, no primeiro procedimento erraram 6, no segundo erraram 4. Agora, se eu fizer de novo, né, vou limpar, reamostrar. Agora, quantos erraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, se você ficar fazendo esse procedimento várias vezes, e depois pegar a média de números né, a média de vezes que eu errei, esse valor vai ficar em torno de 5, né? Às vezes eu vou errar só 3, às vezes eu vou errar 4, às vezes eu vou errar 6, às vezes eu vou errar 7, às vezes eu vou errar 5, às vezes eu não vou errar nenhum, tá? Mas ele vai ficar oscilando em torno do 5, tá? Que é exatamente, né, relacionado a esse 95%. Quer dizer, em média, né, se eu tiver 100 amostras de tamanho 30, em média, 5 delas vão dar errado, enquanto que as outras 95 vão dar certo. Tá bom? Então, né, esse recurso gráfico que ele coloca aqui no livro, ele exemplifica isso. Tá? Então, vamos fazer aqui de novo, eu vou limpar e reamostrar. Tá? Agora, quando eu reamostrei de novo, quantos errados deram? 1, 2, 3, 4 errados. Tá? Posso limpar e reamostrar de novo. Né? Quantos errados deram aqui? Deram 4 agora. Você vê que fica oscilando, né? Às vezes dá 4, às vezes dá 6, às vezes dá 7. Tá? Pode ser que eu fique reamostrando aqui, uma hora só dê 3. Né? Agora deu um pouquinho maior. Tá? E assim por diante. Ok? Então, esse recurso gráfico, ele permite você a entender exatamente essa noção. Tá? Que é o que está... Tá? É o que né, é o que representa essa figura que a gente colocou aqui também, tá? Então, aqui, nessa figura, eu tenho intervalos de confiança construídos a partir de amostras diferentes, tá? Todas essas amostras vão ter tamanho 12, tá? Então, aqui, se eu não me engano, ele tem algo em torno de 100 intervalinhos, tá? Onde cada intervalinho é gerado através de amostras de tamanho 12, e aqui ele também ele conhece, né, quem é a média e quem é o desvio padrão. E aí ele vai contar, né, quantas vezes o intervalinho não contém a média populacional, né? Isso aqui é a localização da média populacional, né, 211, é essa posição aqui. E aí você vê, por exemplo, né, esse intervalinho aqui, né, não contém a média populacional, né? Esse intervalinho aqui também não contém. Esse aqui de baixo também não contém. Esse aqui também não contém, né? E aí você vê que é mais ou menos em torno, né? Se isso daqui, né, ele marcou aqui exatamente os intervalos que não contém, né? São esses. Né? Então, aqui no caso, você tem exatamente 5, tá? Mas pode ser que vai variar em torno de 5, né? Pode ser que todos acertem, pode ser que 8 estejam errados, pode ser que 4, 6, tá? Vai ficar, quando você for fazer essas médias, você vai ver algo em torno de 5. Tá? Então, esse nível de confiança, tá? Ele representa exatamente isso. Quer dizer, quando você faz o experimento, coleta uma amostra de um certo tamanho, tá? E aí gera, né, baseado na sua amostra, gera um determinado valor para o seu intervalo, as chances de você estar acertando que, de fato, a sua média verdadeira está dentro daquele intervalo, tá? As chances relativas, no sentido que se você repetir isso 100 vezes, em torno de 95 vezes você vai acertar. Tá? Então, isso que é a interpretação que é muito importante para vocês
terem isso, saberem a interpretação correta, né? O que é um intervalo de confiança. Tá bom? Então, vamos construir aqui um intervalo de confiança baseado na nossa amostra, tá bom? Então, voltando aqui, né? Para eu calcular né, esse limite inferior, né, e esse limite superior aqui do meu intervalo, tá? Note que como eu tenho essa simetria da minha variável normal, né? Se eu sei quem é o QS, eu vou saber quem é o QI. Correto? Porque né, aqui você vê que a posição do QI é exatamente menos a posição do QS. Né? Então, por isso que aqui tem, né? Eu vou substituir, né, o limite inferior do meu intervalo por menos QS. Tá bom? E aí eu passo essa parte aqui para o lado, né? Para um lado e para o outro, né? E isolo a média amostral. Tá? Então, esse meu intervalo de confiança é dado exatamente por isso, né? E quem vai ser esse QS, né? Então, o QS é exatamente o quantil, né? Que me dá essa posição aqui, correto? Essa posição. Quer dizer, essa posição, ela está me dizendo que à direita desse ponto, eu tenho uma área igual a alfa sobre 2, tá? Então, no caso de 5%, alfa é igual a 0,05, né? Então, alfa sobre 2 é 0,275, ok? Então, eu quero saber a posição QS, de maneira que à direita dele eu tenho uma área igual a 0,0275, tá? Ou, em outras palavras, à esquerda, né, como as áreas têm que somar 1, a esquerda tem que ser o quê? 0,975, tá bom? E aí, né, é assim que eu determino exatamente quem é, né, esse meu QS aqui, tá? Então, eu vou vou mostrar para vocês como é que a gente faz isso. No R, tá? Alguém aí lembra qual é o QNorm? Né? QNorm, né? Então, de 0,975, né? É exatamente esse valor aqui, no caso, está com bastante... eu tenho aqui, né, que é aproximadamente 1,96, né, 1959964, correto? Que é exatamente esse 1,96 que aparece aqui. Tá bom? Vocês querem que eu repita a explicação do porquê que o QS é igual a 1,96? Eu posso fazer a explicação no quadro negro e depois voltar aqui para o... Tá bom, da onde veio? Tá bom, vou explicar então. Então, vou parar essa apresentação. Tá, e vou apresentar aqui no meu... Então, né, só relembrando aqui, né, o que a gente quer, né? A gente quer que eu vou refazer a figura aqui, né, do gráfico, né, da normal, padrão, tá? Então, aqui eu tenho, né, o meu quantil, que é o limite inferior, né, e o superior, tá? QI e QS, tá? Eu quero que essa área que aparece aqui seja igual a 1 menos alfa, tá? Como a área total é igual a 1, tá? Então, quer dizer que a área nesse cara aqui vai ser alfa sobre 2 e a área nesse cara aqui vai ser alfa sobre 2. De forma que quando eu somo alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 mais 1 menos alfa, eu obtenho exatamente, né, 1. Né? 1 menos alfa mais alfa sobre 2 mais alfa sobre 2 é igual a 1. Tá bom? E aqui é o zero. Tá? Então, essa posição aqui, né, como aqui eu tenho alfa sobre 2, quer dizer que quando eu olho o quantil da normal, quem é o quantil que eu vou olhar? Né? Primeira observação, né, é que o QI é igual ao quê? A menos QS. Tá? Que é exatamente eu refletir esse valor aqui, né, em torno do zero. Tá bom?
Então, eu preciso determinar quem é esse QS aqui, de forma que aqui dentro eu tenho alfa sobre 2. Mas se aqui dentro eu tenho alfa sobre 2, quer dizer que aqui dentro eu vou ter o quê? 1 menos alfa sobre 2. Tá? Então, isso quer dizer que esse QS é exatamente eu olhar para o quantil da normal, tá? Que corresponde ao valor 1 menos alfa sobre 2. Tá? Então, aqui no caso, eu tinha 95% igual a 1 menos alfa, certo? Isso quer dizer o quê? Quer dizer que meu alfa é igual ao quê? 5%. Quanto é 5%? É 5 dividido por 100, certo? Que é exatamente 0,05. Tá bom? Vocês estão me acompanhando? Tá? Não, então, Marcele, aqui é 1 menos alfa mais alfa sobre 2 mais alfa sobre 2, né? Porque eu tenho alfa sobre 2 nos dois lados, né? A parte central da curva é 1 menos alfa, depois eu tenho a cauda, né, à direita, que né, essa caudinha tem alfa sobre 2, e a cauda à esquerda tem alfa sobre 2. Então eu tenho que somar alfa sobre 2 duas vezes. Tá bom, Marcelo? Bom, e aí eu vou continuar a conta aqui, isso, ali no gráfico. Eu vou continuar. Não, aqui no segundo gráfico, né, exatamente, eu tenho alfa sobre 2 só para a direita, correto? Então, o que vai ter aqui dentro é 1 menos alfa sobre 2. Né? Porque o que estava nessa parte aqui eu já coloquei. Ok? Se a direita tem alfa sobre 2, então a esquerda vai ter 1 menos alfa sobre 2, porque a soma tem que ser igual a 1. Tá? Então, quem vai ser alfa sobre 2? Alfa sobre 2 vai ser igual a 0,0275, correto? Então, quem vai ser 1 menos alfa sobre 2 vai ser 0,975, ok? Então, o que eu tenho que determinar? Eu tenho que determinar quem é o quantil referente a 0,975. Isso aqui no R, né, é exatamente aquele comando QNorm, né, o quantil da normal, correspondendo ao valor 0,975. Desculpa, tem razão. Tá? Aqui deixa eu consertar a conta aqui, tá? Não tem o 7 aparece só no 9, tá? Obrigado aqui pela correção. É sempre o Davi que me corrige, né? Obrigado, Davi. Tá bom? Tá? Então, esse 1,96 que aparece, tá? Posso sair daqui? Vou sair daqui, tá? Da conta. Tá bom? Então, por exemplo, se eu quisesse colocar, em vez de... se eu quisesse colocar aqui, em vez de 0,95, eu colocasse 0,98, tá? Então, o que ia mudar aqui? Ia mudar exatamente esse valorzinho que aparece aqui, né? Porque o tamanho da amostra continua o mesmo, tá? Aqui eu estou assumindo que o desvio padrão é conhecido, igual a 1,8. Opa, aqui tá errado, tá? Aqui deveria estar 1,8, não 1,708, tá? Aqui deveria estar 1,8, tá? Depois eu vou corrigir nos slides. Tá bom? E aqui também, né? Aqui também deveria estar... eu acho que aqui está correto, tá? Mas aqui deveria estar 1,8, na verdade, não 1,708. Eu estou assumindo que o desvio padrão é conhecido, não é
né? Não é a estimativa que eu obtive, né? Esse 1.7 é exatamente esse aqui, né? 1.708. Mas eu estou assumindo, primeiro, que o desvio padrão é conhecido, igual a 1.8 aqui no caso. Poderia ter assumido um outro valor também. Tá? Mas, bom, se eu só mudar o nível de confiança, em vez de 95%, eu colocasse, sei lá, 98%, como é que eu ia fazer aqui? Eu ia botar o Q-norm, tá? Então, 98%, vamos fazer a conta de cabeça, tá? 98% significa que o alfa é 2%, correto? Agora, 2%, alfa sobre 2 vai ser 1%, correto? Então, 1 menos alfa sobre 2 vai ser o quê? 99%. Tá bom? Então, eu vou calcular o Q-norm de 99%. E aí dá 2,326348. Tá? Vocês querem que eu olhe na tabela também? Ou vocês já desistiram da tabela? Quer que eu olhe na tabela? Ah, você já... Beleza, Beatriz, isso aí. Tá na vibe, então. Mas alguém... Eu tô de brincadeira, eu posso olhar na tabela aqui. Você vê que nesse livro aqui, que eu estou mostrando para vocês, eu acho que nem tem mais a tabela lá. Boa parte dos livros de estatística eles colocam as tabelas, né? Mas os livros atuais né? Esse livro agora já nem coloca mais a tabela. Tá? Na verdade, eu não sei nem aonde eu tenho a tabela aqui. É provável que eu tenha a tabela aqui em algum lugar. Blá, blá, blá. Cadê a tabela? Eu posso entrar aqui já direto, né? Tabela da normal. Tá, vou pegar uma aqui qualquer. Não pode ser uma qualquer, tem que ser uma que eu tenha exatamente o que eu quero, né? Não, não é essa. É essa aqui, né? Que a gente estava usando, essa do quantil, né? Exatamente, essa aqui do quantil. Né? Então, vamos ver aqui, por exemplo, nessa tabela, né? Se eu estou olhando o quantil 975, certo? Então, quando você procura aqui dentro, quando você procura o quantil, né, você tem que procurar o valor da probabilidade dentro da tabela. Então, quando eu estou olhando 975, né, é exatamente esse valorzinho que está aqui embaixo. Tá? Tá bem pequenininho, vocês estão vendo? Então, o 975 corresponde ao quê? A 1.9, que está aqui, à sua esquerda. E aí, a outra casa decimal é o 6, 1.96. Tá bom? Aí você vê na tabela. Mas você vê que no R, né, fica muito mais simples, né? É só eu chegar e digitar lá, né? Eu quero o quantil correspondendo a 0,95. Ele me dá até com mais casas de precisão do que, né, a tabela. Ele me dá com, aqui no caso, 6 casas de precisão. Tá bom? Tá? Não, então, quando você olha o quantil, tá? Aqui, em geral, a gente vai estar olhando para quantis relacionados a probabilidades acima de meio, né? Quando eu coloco um quantil né, relacionado a uma probabilidade acima de meio, o valor que você encontra é sempre positivo, né? Se eu, por exemplo, né, porque é exatamente né, você vê que aqui, quando você olha o gráfico da normal, né, no zero eu tenho exatamente probabilidade meio, tá? Então, quando você começa a andar para a esquerda do zero, para valores negativos, né, você tem probabilidades menores que meio. Quando você anda para a direita do zero, você tem probabilidades positivas, tá? E aí você só precisa, nesse caso aqui, você só precisa calcular o superior, né, porque você sabe que o inferior é menos ele, né, que é exatamente o que aparece aqui no slide, né? Aqui eu estou colocando menos já, tá? Mas como você tem essa simetria, você só precisa calcular o superior, você não precisa calcular o inferior. Só para ilustrar aqui, né, por exemplo, se eu colocar, em vez de eu colocar o quantil 0,95, eu colocar o quantil 0,4, aí vai dar um valor negativo, tá vendo? Menos 0,25.
É porque eu sei que 0,4 é menor do que 0,5. Tá bom? Tá? Bom, então, você vê, estou assumindo que o desvio padrão aqui, voltando então a essa parte, tá? Para a gente encerrar pelo menos esse segundo bloco, tá? Assumindo aqui no caso que o desvio padrão... Tá, posso explicar, Bruno? Olha só, o que eu disse aqui, o QNorm 99 é o seguinte, se em vez de colocar, tá, 0,95, eu colocasse 0,98, quer dizer, se eu quisesse um intervalo com mais confiança, né, em vez de 95%, eu quisesse ter uma confiança de 98%, tá? Quem seria o alfa? Né? Então, eu teria 1 menos alfa igual a 0,98. Quer dizer, o alfa seria 2%, quer dizer, 0,02. Tá ok? Tá me seguindo? Então, o que eu tenho para calcular o quantio, eu tenho que olhar o quê? 1 menos alfa sobre 2. Então, como eu determinei alfa igual a 2%, alfa sobre 2 seria 1%. Então, 1 menos alfa sobre 2 seria 1 menos 1%, que seria 99%. Tá? Então, se em vez de colocar um intervalo de confiança a 95%, eu quisesse colocar um intervalo de confiança a 98%, eu teria que usar agora, né, o QNorm de 99 aqui, de 0,99, que aí dá esse valor aqui um pouco maior. Tá bom, Bruna? E aí note que, né, essa sua pergunta é boa porque a gente serve para a gente observar o seguinte: quando eu aumento, se eu quiser aumentar o nível de confiança na minha estimativa intervalar, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar o tamanho do intervalo para ter mais confiança, né? Para acertar com mais chances. Tá? Então, você pode ver isso também aqui, exatamente nesse programa aqui. Tá? Então, novamente aqui, né, se eu colocar... aqui não tem 98%, mas vamos colocar 99%. Tá? Então, primeiro eu vou gerar um com 95%, vou gerar só um intervalo de confiança, tá? Com n igual a 30, tá? Então, eu vou limpar o que está aqui, ok? E vou gerar um intervalo de confiança. Então, gerei esse daqui, tá? Esse aqui eu acertei, mas acertei bem aqui no limite, tá? A média está aqui dentro, mas está quase saindo. Então, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou mudar o nível de confiança, tá? Eu vou manter a mesma média populacional e o mesmo desvio padrão, só que aumentei o nível de confiança, tá? Vou reamostrar. O que eu obtive aqui? Eu obtive um intervalo um pouco maior do que esse daqui. Aqui não dá para ver direito, tá? Vou botar aqui um com 90. Opa, agora saiu. Opa, reamostrar. Tá? Aqui nessa escala aqui não dá para você ver a diferença do tamanho dos intervalos. Tá? Então, Davi, como é que os estatísticos determinam esse nível de confiança? Tá? Então, na verdade, ele é determinado a priori, ok? Na verdade, antes de você sequer pensar em como você vai estruturar o seu problema, né? Isso, em geral, é dado. Né? Então, por exemplo, a revista Lancet, né, que publica várias coisas na área de saúde, eles já podem dizer assim, já de antemão, olha, a gente só vai publicar estudos cujo nível de confiança que vocês vão obter aí na sua estimativa, depois a gente vai ver a relação disso também com o teste de hipótese, seja de pelo menos 95%. Tá? Ou pelo menos 99%, se você quer ser mais conservador. Então, esse nível de confiança, ele é, em geral, dado de antemão. Por quê? Porque muitas vezes você, baseado nesse nível de confiança, é que você vai dimensionar a sua amostra, tá? Qual o tamanho que você vai escolher para você conseguir atingir esse nível de confiança com um determinado erro também já pré-fixado. Tá? Então, o nível de confiança, você pré-determina ele de maneira arbitrária. Tá? Muitas vezes você coloca 5%, 95%, 2%, desculpa, 98%, 99%. Tá? Isso você determina
Se você quer ser muito conservador, pouco conservador, tá? Então, ele é pré-determinado, de fato. Tá bom? Beleza. Então, voltando aqui aos slides, tá? Então, a conclusão que a gente chega aqui, tá? Então, no linguajar estatístico, tá? A gente tem aqui, né? Temos 95% de confiança, tá? De que o intervalo, né, que a gente gerou contém a média do comprimento das pinças de toda a população de escorpiões dessa determinada espécie, tá? Então, o que significa esse 95% de confiança? Tá? Significa o seguinte, que se eu fizer esse mesmo procedimento 100 vezes, em torno de 95 vezes dessas 100, eu vou estar acertando, tá? De fato, a minha média verdadeira vai estar ali dentro. Tá bom? Ou, num linguajar mais popular, você pode dizer, né, que ou não mais popular, né, mas mais completo, você poderia dizer que, né, que 95% dos intervalos de confiança conterão a média MI do comprimento das pistas de toda a população de escorpiões. Tá? O particular intervalo obtido, tá, foi esse valor aqui. Tá? E a gente, né, como a gente sabe de antemão que em torno de 95% dessas vão estar certo, a gente vai acreditar que esse intervalo que a gente gerou no laboratório é um intervalo que gerou o bom valor, né, uma estimativa correta, no sentido de que a média populacional está ali dentro. Tá? A gente vai acreditar nisso, porque a gente tem 95% de confiança. Tá bom? Então, essa é a interpretação que a gente dá, tá, para esse parâmetro. Eu vou parar o segundo bloco por aqui, tá? A gente vai retornar isso agora no terceiro bloco, só que agora fazendo o procedimento para a sigma desconhecido, tá bom? Bom, e é isso. Eu vou parar aqui a gravação.